Na cobertura do conflito no leste europeu, passamos diariamente diversas notícias: ataques, ameaças, defesas, vítimas e sanções. Agora a notícia da vez é muito importante para a compreensão sobre o jogo geopolítico que a Rússia vem fazendo. É um registro das intenções de Putin e qual o desejo dele em cima da Ucrânia. No vídeo de hoje, vamos ler a carta de vitória dos russos que vazou antes da hora. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse é o Planeta Novo e se você ainda não é inscrito do canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre essa carta que foi divulgada, uma carta dos russos, uma carta de vitória que era para ter saído no dia 26 de fevereiro, ou seja, na sexta-feira eles acreditavam que Kiev já estaria derrubada, ou pelo menos tomada pelos russos, e que eles estariam no controle no lugar do governo do Zelensky, o que não aconteceu e a guerra está travada até agora, com os russos sem dominar Kiev e nem Kharkiv, que é a segunda maior cidade. Então os russos, por enquanto, têm uma maior vantagem lá no sul, perto do mar, né? Um mar fechado que a Ucrânia tem, que já é a região de Donbass, que é a Crimeia, que é onde tem o Luhansk, que é onde tem Donetsk, que é onde tem todos esses conflitos há um bom tempo. Por lá, eles estão indo muito bem, mas estão tendo mais dificuldades. Mesmo assim, eles já tinham escrito uma carta de vitória, tanto que a RIA Novosti, que é uma das maiores agências de notícias da Rússia, publicou sem querer essa carta, falando sobre o fim da operação. Talvez essa carta já estivesse programada, mas ela acabou sendo excluída. Isso porque a Rússia não conseguiu dominar a Ucrânia como queria. Mas as pessoas, obviamente, conseguiram ver, printar e fizeram as transcrições para que a gente pudesse entender em português, certo? Bom, então ela começa com o título de A Ofensiva da Rússia e o Novo Mundo. E aqui a gente vai ler nas próprias palavras deles, mas era um depoimento muito grande e a gente pegou os principais pontos e a gente não tirou do contexto, tá bom? A gente manteve o contexto, mas teve partes que eram pura diplomacia, entendeu? Sim. Um novo mundo está nascendo diante de nossos olhos. A operação militar da Rússia na Ucrânia inaugurou uma nova era. Aqui começa um novo período, tanto na ideologia quanto no próprio modelo de nosso sistema socioeconômico. A Rússia está restaurando sua unidade. A tragédia de 1991, essa terrível catástrofe em nossa história, foi superada. Ou seja, em 1991, a União Soviética chega ao fim e vários países conseguem a independência, entre eles a Ucrânia. Então ele fala que a terrível catástrofe, que foi a queda da União Soviética, foi superada, ou seja, é o retorno daquele modelo, e aquele local que tinha conseguido independência naquele ano já não era mais independente. É esse o teor do comunicado, então continuando. Aí eles continuam falando que sim, isso vem com um grande custo, e através dos trágicos acontecimentos de uma guerra civil, mas que vale a pena, pois não haverá mais Ucrânia como anti-Rússia. Ou seja, ele diz que teve um custo alto a vida dos civis, mas vale a pena para não ter mais o ódio entre russos e ucranianos. A Rússia está restaurando sua plenitude histórica, reunindo o mundo russo, o povo russo. Se tivéssemos abandonado isso, se tivéssemos permitido que a divisão temporária durasse séculos, não apenas trairíamos a memória de nossos ancestrais, mas também seríamos amaldiçoados por nossos descendentes, por permitir a desintegração da terra russa. Olha só que interessante um fato aqui. Na época que acaba a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética passa por um processo de russificação. Os países do Pacto de Varsóvia, que tinham total influência dos soviéticos e que eram controlados pelos soviéticos, passam a ter uma onda de russos indo morar nesses países. Os russos literalmente passam a ocupar o local, colonizando de volta os locais. Esse processo é chamado de russificação. Em alguns locais foram colocados gulags, que eram as prisões onde iam os prisioneiros russos e outros prisioneiros. Mas esses caras chegaram a mobilizar populações inteiras da Rússia para uma cidade importante de outro país e populações desse país para dentro de prisões ou gulags, entendeu? Foi um processo para marcar a presença russa dentro de vários países. E é dessa aliança que ele está falando, dessa unificação. Porque se pararmos para pensar, fazem só 30 anos do fim da União Soviética, e a União Soviética existiu por mais tempo do que isso, certo? De 17 até 91 ela existiu. Então pro Putin, que era da KGB, que é basicamente a CIA lá dos russos, ele que era um espião da União Soviética, ele tem muita memória da União Soviética. Ele sabe como foi a União Soviética. Ele sabe o nível de influência que a Rússia naquela época tinha no resto do mundo. Vale lembrar que quando acaba a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha tem um muro dividindo ela, porque mostrava a influência que a Rússia tinha. Lembra? A Rússia tinha influência até tal parte da Europa e dali pra frente todo mundo era muito mais parecido com os americanos. Tinha um muro, gente, dividindo Berlim. Isso é história, a história já tá aí, tá escrita, entendeu? Então quando cai o muro, quando cai a União Soviética, a Rússia tá em queda no ringue.
Mas agora que ela tá se recuperando, ela se sente no direito de retomar aquilo que ela defende que é direito dela, entende? Por isso que existem duas narrativas tão diferentes quando a gente vê o lado russo falando e quando a gente vê os ucranianos falando. Aí continua, a questão de segurança nacional, que é a criação da anti-Rússia da Ucrânia e a pressão do Ocidente. Seria o segundo problema principal. O primeiro seria o complexo de um povo dividido, o complexo da humilhação nacional, quando a Casa Russa perdeu parte de sua fundação, Kiev. Vai lembrar, os russos tiveram Kiev como uma capital, os russos se iniciam por ali na Ucrânia, então tem uma conexão muito forte com a Ucrânia no passado russo, né? Então, continuando, quando a Casa Russa perdeu parte de sua fundação, Kiev, e depois foi forçada a aceitar a existência de dois estados e dois povos. Aliás, existe até uma historinha sobre três irmãos, que é a Bielorrússia, a Ucrânia e a Rússia. E eles se chamam eventualmente assim, né? De irmãos. A Ucrânia seria o irmão do meio, a Rússia o irmão maior e a Bielorrússia a pequena Rússia, a Rússia menor, né? Inclusive, se você for traduzir agora jornais da Ucrânia, você vai ver alguns títulos lá, o irmão do meio apanha, fazendo referência a isso. Devolver a Ucrânia à Rússia seria cada vez mais difícil a cada década. E no caso de consolidação do Ocidente sobre a Ucrânia, seu retorno à Rússia se tornaria completamente impossível. Ou seja, aqui ele busca justificar, né, explicar por que ele fez isso, dizendo se eles entrassem para a União Europeia, que era o que a Ucrânia queria, tanto que colocou um presidente que defende essa ideia. A gente já explicou em um outro vídeo aqui sobre o Euromaidan, né? O Euromaidan foi uma série de protestos que a Ucrânia passou depois que um presidente dele se recusou a entrar na União Europeia. Depois veio toda aquela guerra, a guerra que rolou lá em 2014 em Donbass, que foi a primeira guerra entre Rússia e Ucrânia, que agora tá acontecendo de volta. E ele fala que um dos principais motivos do confronto na Ucrânia é por conta das formações de neonazis que tem por lá. Aí ele continua falando, agora esse problema acabou, a Ucrânia voltou para a Rússia. Isso não significa que seu estado será liquidado, mas será reorganizado, reestabelecido e devolvido ao seu estado natural, de parte do mundo russo. Ou seja, a intenção deles era que na sexta-feira já não existisse mais Ucrânia. Provavelmente existiria Ucrânia, seria a região da Ucrânia, mas a Ucrânia seria uma região dentro da Rússia. E aqui começa a segunda dimensão da nova era que se aproxima, diz respeito às relações da Rússia com o Ocidente, ou seja, de como fica a relação entre Rússia, Europa, OTAN, Estados Unidos e todo mundo. O Ocidente vê o retorno da Rússia às suas fronteiras históricas na Europa, e é ruidosamente indignado com isso, embora no fundo de sua alma ele deve admitir para si mesmo que não poderia ser de outra forma. Alguém nas antigas capitais europeias, Berlim e Paris, acreditava seriamente que Moscou desistiria de Kiev, que os russos seriam para sempre um povo dividido? Aí dizem que a Europa apostava no colapso da Rússia, e aqui eles falam sobre essa visão, né, da Europa, de que a Rússia não ia querer retornar para Kiev, e que eles já tiveram pelo menos 2 décadas para perceber isso. Eles falam, há 15 anos após o discurso de Putin em Munique, até os surdos podiam ouvir. Tu vê que é uma posição de afronte, né? Uma posição que bate de frente com a Europa, né? Agora o Ocidente está tentando punir a Rússia pelo fato de ter retornado. O Ocidente pensa que as relações com ele são de vital importância para nós, mas não é assim há muito tempo. Ou seja, fala que eles não têm dependência do Ocidente. Nenhuma pressão ocidental sobre a Rússia levará a nada. As perdas da sublimação do confronto serão de ambos os lados, mas a Rússia está pronta para elas moral e geopoliticamente. Ou seja, ele fala que qualquer sanção não vai atingir a Rússia, mas para o próprio Ocidente, um confronto leva a enormes perdas, e não só econômicas. A Europa queria autonomia, mas não terá. O projeto europeu entrará em colapso no médio prazo. O século de liderança global da Europa acabou. A construção de uma nova ordem mundial está se acelerando. O mundo multipolar se tornou realidade. Essa operação toda não é capaz de reunir ninguém além do Ocidente contra a Rússia, porque o resto do mundo vê e compreende. Esse é um conflito entre a Rússia e o Ocidente. Essa é uma resposta à expansão geopolítica dos atlanticistas, falando do acordo da OTAN, que é um acordo do Atlântico Norte, né? Essa é a volta da Rússia ao seu espaço histórico e ao seu lugar no mundo. China e Índia, América Latina e África, mundo islâmico e Sudeste Asiático, ninguém acredita que o Ocidente lidere a ordem mundial, muito menos dita as regras do jogo. A Rússia não apenas desafiou o Ocidente, mas mostrou que a era da dominação global ocidental pode ser considerada completa e definitivamente encerrada. O novo mundo será construído por todas as civilizações e centros de poder. Naturalmente, juntamente com o Ocidente, unido ou não, mas não nos seus termos e nem de acordo com as suas regras. Ou seja, aqui ele fala que a era de domínio dos europeus, a era de domínio do Ocidente diante do mundo já acabou, já não existe mais, que a América Latina, que a África, que boa parte da Ásia não respondem mais à Europa como respondiam antes, conseguem ter independência e conseguem ser dominantes na própria região sem precisar de um domínio exterior, certo? Então o que ele faz? Aqui o governo russo convoca todo o planeta por uma mesma briga. Não parece interessante a gente poder ter protagonismo? Sim.
Parece, né? É exatamente o que eles têm que fazer. Eles não podem se posicionar contra o mundo todo. Eles só se posicionam contra a Europa, contra os países que são privilegiados hoje, entende? Eles só levantam, tipo, uma bandeira e uma causa. Exato. Então, tipo, ele tenta aqui justificar primeiro falando que os caras são nada, depois falando que tava dividindo um povo que já era irmão, e agora, por fim, é utilizado o argumento da influência do Ocidente e do quanto eles mandam no resto do mundo. Isso deixa de ser uma verdade? Não. Isso é uma verdade. Os países ali da Europa e os Estados Unidos juntos têm uma influência danada no mundo todo. Mas cá entre nós, isso aqui tudo é politicagem e isso aqui tudo mostra bastante de qual é a pretensão do Putin com essa invasão à Ucrânia. Não é desistir e não é retornar para trás. Então provavelmente a gente não vai ter um acordo tão cedo, ou se tiver um acordo vai ser do jeito que o Putin quiser, por incrível que pareça. Então, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa a notificação e comenta aqui pra gente qual o próximo vídeo do Planeta Novo. Valeu, é nóis!